No vídeo de hoje a gente vai aprender uma atitude de vida, uma posição diante dos problemas que é extremamente difícil de se obter, mas que é altamente recomendada e que pode realmente fazer maravilhas na nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na porção dessa semana a gente lê a famosíssima história do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. E a maioria dos comentários, né, aliás eu acho essa uma das parashiot mais difíceis às vezes de comentar, porque ela é tão batida no sentido, talvez seja uma das mais analisadas. E eu não gosto às vezes de fazer uma análise das mais batidas, gosto de trazer alguma novidade, algum hidush, como a gente fala em hebraico. Mas vamos lá, muitos dos comentários analisam o quê? O que acontece ali na beira do Mar Vermelho, né? O povo está fugindo do Egito, se vê diante do mar, e aí eles olham para trás e percebem que o exército do faraó está vindo. E aí eles, claro, se sentem encurralados, começa uma situação de desespero. Mais especificamente, o Zohar diz para nós que naquele momento surgiram 4 atitudes diante do povo de Israel. Na verdade, 3 atitudes no povo de Israel e uma atitude especial que a gente vai falar mais para frente. O Zohar diz que as 3 atitudes que surgiram é a seguinte: uma parte do povo começou a falar o seguinte: vamos nos jogar ao mar, né? Já que está tudo perdido mesmo, vamos nos jogar ao mar. Não no sentido aquele que você já deve ter visto, nos jogar ao mar com confiança que vai acontecer algo, que vai abrir o mar, né? Isso quem fez foi Nachshon, segundo a nossa história. Ele realmente se jogou ao mar, confiante de que o mar ia abrir. Aqui estamos falando de vamos nos jogar ao mar porque não tem o que fazer, vamos nos entregar à morte mesmo, tá? A segunda atitude que houve no povo, segundo o Zohar, foi vamos virar para trás e vamos nos render, né? Vamos pedir desculpa para os egípcios, falar, olha, foi um grande erro, não devíamos ter saído, nos levem de volta, vamos continuar sendo seus escravos. E a terceira atitude que surgiu é vamos olhar para trás, vamos olhar os egípcios, mas não nos render, vamos lutar, né? Bom, e aí você veja que interessante, que essas atitudes têm coisas similares entre elas. Por exemplo, a primeira atitude de se jogar no mar e a terceira atitude de lutar, elas implicam que eu estou aceitando a morte, certo? Na primeira, de um jeito passivo. Não, eu não quero morrer pelos egípcios, mas eu vou me jogar no mar e pronto, não sei nadar mesmo, vou morrer. Na terceira, eu aceito a morte de um jeito um pouco mais ativo, lutando, né? Agora, tem outras atitudes. A primeira é passiva, por exemplo, de me jogar no mar e acabar com tudo. A segunda também é passiva, né? Quando eu falo, vou me virar para trás, vou pedir desculpa para os egípcios, vou me resignar à escravidão. Também é uma atitude passiva. Enfim, e o Zohar faz toda uma análise sobre isso, a gente poderia fazer também. Eu acho que a gente pode estabelecer cada uma dessas atitudes a uma coluna da árvore da vida, né? Uma atitude está mais ligada à esquerda, Gevurah, outra à direita, Hesed, e outra um pouco mais equilibrada ali no meio. Mas o Zohar comenta, e o que é importante é que existe uma quarta atitude. Segundo o Zohar, essa quarta atitude veio exclusivamente de Moisés. Qual é essa atitude? Na verdade, aí entra uma questão bem capciosa. Essa atitude de Moisés é uma não atitude, vocês já vão entender. O Zohar cita o versículo onde isso acontece, que é o versículo 4 do capítulo 14 de Êxodo. Vamos ler conosco. Desculpa, eu disse versículo 4, mas é versículo 13, tá? Então, diante dessa situação, olha só. Vayomer Moshe la'am al tirau. Moisés disse para o povo, não temam. Ityatzvu ureu et Yeshuat Hashem. Ityatzvu, fiquem parados e vejam a salvação de Deus. Então olha que interessante, diante desse perigo, o que Moisés fala para o povo? Fiquem parados, não façam nada. Por isso que eu disse, é uma atitude que não é uma atitude, né? O que Moisés recomenda para eles? Não hajam, deixa as coisas acontecerem. Mais especificamente, o que Moisés diz? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver a salvação de Deus. Isso me remete muito a esse tipo de atitude. A meu ver, quem fala muito bem disso é o taoísmo. O taoísmo tem um conceito que em chinês a gente chama Wu Wei, bem difícil de traduzir, mas que basicamente poderia traduzir como não ação ou a inação. O que é essa não ação ou essa inação? Num primeiro momento parece uma atitude passiva também, né? De eu diante de um problema não fazer nada, mas não é isso. A ideia do Wu Wei é eu agir por não agir.
A sabedoria chinesa nesse sentido é que, às vezes, eu não agir, eu não fazer nada, também é um modo de ação. Tá? Então, o que essa filosofia está sugerindo para nós é que, às vezes, a gente não precisa pôr a mão na massa. Nós, seres humanos, às vezes temos meio que uma tara, né, por controlar, por coordenar as coisas, por fazer, por estar ativamente engajado. E às vezes a gente não precisa. A sabedoria do Wei, o que Moisés está sugerindo aqui para o povo é: não se preocupem, tem um plano maior por trás. E esse plano maior é muito mais perfeito do que qualquer outra coisa que eu, como ser humano, possa fazer. Moisés, aqui nessa quarta atitude no Mar Vermelho, está falando: não precisa fazer nada porque Deus vai fazer alguma coisa. Né? Então fique parado para dar espaço para Deus agir. Quando nós, às vezes, estamos agindo e pondo a mão na massa, como eu falei, querendo controlar a situação, a gente não deixa que Deus haja. Por quê? Inclusive existe a prerrogativa do livre-arbítrio. Deus deixa a gente fazer o que a gente quer. Aliás, esse é outro tema muito comum nessa paraxá, né? A questão de como Deus endurece o coração do faraó, se está tirando o livre-arbítrio do faraó, se não está tirando o livre-arbítrio. A resposta da Kabbalah, não vou entrar em detalhes por aqui, é que Deus está endurecendo o coração do faraó justamente para preservar o livre-arbítrio do faraó, não para tirar o livre-arbítrio. Né? Deus queria que o faraó agisse livremente diante da situação de Moisés vir pedir para tirar os escravos. Né? Ele endurece o coração do faraó porque, se o faraó, ao ver as pragas, decidisse libertar o povo, isso não é o faraó. Ele estaria fazendo isso, sei lá, por medo, né? Ou por respeito a Deus, ou por coação. E a gente fala na Kabbalah que não existe coerção na espiritualidade. Deus não queria isso. Então Deus endurece o coração do faraó de propósito, para que o faraó continue sendo quem ele é e decida com a cabeça racional dele, que ele não seja afetado pelos milagres que Deus está fazendo. Né? Ele não quer tirar o livre-arbítrio do faraó. Então aqui é a mesma coisa. Deus preserva muito o nosso livre-arbítrio. Ele gosta que nós façamos nossos planos, que a gente vá atrás das nossas coisas, que a gente tenha controle, digamos assim, ou que a gente acha que tem controle. E se a gente está agindo, Deus meio que sai de cena, ele deixa a gente agir, ele fica olhando. Tem um provérbio ídis que diz que Deus fica meio rindo, né? Quando a gente faz os planos, Deus ri, mas tudo bem, ele ri e deixa a gente fazer. Às vezes como um pai que sabe que a criança vai fazer ali alguma besteirinha, que não vai dar certo, mas tudo bem, ele se diverte. Agora, quando a gente não assume essa atitude, quando a gente não decide controlar as coisas e resolver, aí Deus fala: bom, então tá bom, ele está dando espaço para Deus agir. Aí Deus pega e age. Né? Então é isso que está por trás do sentimento de inação, do Wu Wei. Não é uma passividade, mas é um reconhecimento de que existe um outro jeito mais interessante de agir e que eu não tenho acesso a ele, por ser a minha limitação. O princípio de Wu Wei, ele prega o seguinte: eu não vou tentar interferir porque isso seria artificial. Se eu tentar interferir, eu vou estar mudando com uma ordem cósmica, eu vou estar mudando o planeta ou a vida de um jeito que foge do meu controle. Né? O Wei é reconhecer a sua limitação enquanto agente e deixar que outra coisa haja, no caso Deus. Então quando Moisés chega e fala para o povo: fiquem parados e vejam a glória de Deus, é isso. Parem de tentar decidir o que fazer, se jogar no mar, lutar ou se entregar, porque aí Deus vai ver a situação e vai fazer alguma coisa por nós. Então por que eu disse que esse ensinamento é muito difícil? Porque traçar a linha entre ficar parado passivamente, né, e esse princípio de não fazer nada que nós estamos falando é totalmente diferente. Tem que ter muita sabedoria em saber quando é um caso ou outro. Tá? E em especial, segundo o que a gente está discutindo, Torá e Zohar, quando que isso deve ser aplicado? Em momentos críticos da nossa vida. Quando a gente está diante de um mar vermelho, né, que é o símbolo de uma barreira enorme que a gente tem que passar. Em outros momentos, não sei se precisa ser isso. O taoísmo sugere isso o tempo inteiro. Né? O Wu Wei taoísta é para tudo, absolutamente tudo. Na Kabbalah, não sei, repito, se é para tudo. Talvez só para os momentos mais críticos, onde eu veja que eu não tenho capacidade de fazer nada, eu deixo na mão de Deus. Tá? Nos outros casos, sim, eu tenho que ser proativo, eu tenho que ir atrás e tentar fazer o máximo que eu posso. Um bom dia a todos, uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.